CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você, tudo bem por aí? Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos bem, estamos aqui comemorando o aniversário da CBN de 32 anos e hoje em uma reportagem especial veiculada aqui por nossa equipe, produzida pelo André Berenguel, falávamos da transição desde 1 de novembro de 1991, quando a CBN iniciou suas atividades como CBN em Campinas, acompanhando não só as eleições como os cargos e os prefeitos que revezaram a cadeira do executivo aqui na cidade. E interessante, eu gostaria de pontuar, até porque o nosso tema de hoje vai falar sobre a movimentação dos prefeitos em São Paulo a respeito da corrida eleitoral. Nós tivemos Jacob Tarr, que era PT, foi para PSB, que morreu de Parkinson. Depois Magalhães Teixeira também faleceu. Tivemos Arthur Orsi, que ele também faleceu logo depois do seu mandato. Tivemos ali depois, na sequência, Chico Amaral, depois Antônio da Costa Santos, o Toninho, que foi morto, assassinado. Zé Lentiene fez aquele mandato intermediário, não quis mais dar continuidade à trajetória política, até que o doutor Hélio ficou por 2 mandatos, foi cassado, depois Demétrio Vilar, que era seu vice, foi afastado, pela justiça retornou com 10 dias, depois de 2 meses foi cassado finalmente, mas absolvido das acusações, assim como aconteceu com o doutor Hélio, relacionadas a fraudes em licitações, um caso que ficou conhecido nacionalmente. Depois o prefeito interino virou o vereador Pedro Serafim. E aí em 2012 tivemos Jonas Donizete, que venceu do PT, ele que era PSB e ficou reeleito, ficou por 2 mandatos. E agora, Dário Saad, que ganhou de Rafa Zimbaldi. Isso a gente colocando aí, bem simples, esse resumo dessa reportagem especial que foi feita. Ver este passado, Bruno, é uma ótima oportunidade para repensarmos o futuro? Não tenha dúvida, né, Carol? Você já deu a dica, né? Olhar para trás, por vezes, é muito importante para a gente poder saber que tipo de escolha a gente deseja ver para frente, né? Se deseja manter, se deseja mudar, enfim, aquilo que a gente entende que é o mais razoável. A reportagem, aliás, por sinal, parabéns a todos aí da CBN, né? Nossos parceiraços aí, ficou muito bacana, ficou muito legal, faz um voo panorâmico aí sobre a história mais recente do cargo de prefeito na cidade de Campinas, mas a gente tem que pensar que do ponto de vista também da composição política, né, Carol? Nós tivemos partidos aí oscilando, né, dentro do espectro político, tanto mais à direita quanto mais à esquerda, à frente da administração da prefeitura. Então, o campineiro, né, ele já tem mais do que um bom histórico aí à frente para entender quais são as diferenças, quais são as propostas, né, para onde deve caminhar no próximo ano. E ao que tudo indica, né, Carol, se a gente observar o cenário, fazer uma leitura do cenário, é que eu gosto sempre de pensar que política é como a água de um rio, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está correndo mais rápido, outra hora está mais devagar, pode ser que esteja mais poluída, mais limpinha, a coisa vai mudando conforme o dia a dia. Mas ao que tudo indica, para o próximo ano, a gente pode vir a ter uma espécie de reedição do cenário das últimas eleições, até mesmo, e aí esse vai ser, acho que, um fator interessante, entendendo o quanto o governo federal vai ou não vai entrar na disputa pela Prefeitura de Campinas, posto que é uma das cidades mais importantes do interior do estado, né? E aí isso que poderia vir a bagunçar um pouco mais, vamos dizer assim, esse bagunçar no sentido positivo, né, de ter mais disputa, mais competição, esse cenário todo que é o que a gente está observando hoje. Deixa eu só fazer uma correção, eu até por uma questão aqui de ter sido repórter na época do vereador Arthur Orsi, acabei falando que ele foi o prefeito, foi o Edivaldo, foi o pai de Orsi, né? O pai dele. Pai de Orsi. E eu não acompanhei a fase em que Edivaldo foi prefeito, né? Uma questão até de idade aí, não consegui acompanhar esse período. Agora, essa lembrança do passado vem num momento importante, porque nós estamos vendo mudanças. Os prefeitos ainda podem, eu queria que você explicasse sobre isso, ainda podem mudar de sigla nesse rumo à corrida eleitoral. E como é que está essa movimentação dos prefeitos de São Paulo? Observamos que já há realmente bastantes indicadores para a gente observar o cenário. É isso, Carol. Você tratou de um ponto importante, né? Os prefeitos, diferentes dos vereadores, não precisam esperar aquele momento chamado de janela da infidelidade, né? Os vereadores têm que aguardar. Todo início de ano eleitoral pode fazer a migração, né? O que é um verdadeiro absurdo, né? Diga-se de passagem, mas enfim, está aí para acomodar os interesses político-partidários. Mas os vereadores fazem a migração no começo do ano eleitoral, quando aberta essa janela partidária,
os prefeitos podem fazer a migração em qualquer momento, pois que eles são os detentores do próprio cargo em função de terem sido eleitos pelo sistema majoritário. Então essas acomodações, elas já começaram a acontecer de modo muito intenso. Elas ocorreram em 2 momentos distintos, Carol. Um deles foi ali justamente para acomodar os prefeitos e a montagem dos palanques políticos pelo interior do estado em 2022, antes das eleições nacionais, onde a gente observou, por exemplo, um aumento na quantidade de prefeitos vinculados ao PSDB. Isso se deveu à época, principalmente pela liderança de Rodrigo Garcia, né, como vice ali, que havia assumido no lugar de Dória, já na reta, né, nos momentos finais aí do governo do estado de São Paulo. E vale lembrar que o estado de São Paulo, né, tem um peso muito grande, o governo estadual tem um peso muito grande para os municípios por conta do controle de orçamento, por conta da quantidade de recursos e da dependência, por vezes, de muitas das cidades dessas transferências, o que é diferente de outros estados esparramados Brasil afora, né, onde você tem, às vezes, uma dependência um tanto quanto menor do governo do estado e uma dependência maior até mesmo em relação ao governo federal. E depois, o segundo movimento que nós temos observado, Carol, é o que está acontecendo agora, que é esse justamente com a nova gestão Tarcísio de Freitas e a sua composição política, que tem numa figura que eu já venho chamando a atenção em outras entrevistas, em outros comentários que venho fazendo também, que diz respeito a Gilberto Kassab. Essa é uma figura muito importante, criou um partido do nada, né, que era o PSD, à época, alguns bons anos atrás, aí se não me falha a memória, há cerca de uma década atrás. Quando fez o processo de criação, atraiu muitos dirigentes, atraiu muitos quadros políticos para dentro do PSD, fazendo com que o partido se tornasse um dos maiores do Brasil e um dos mais relevantes em termos de governabilidade, inclusive. E que agora, no interior do estado de São Paulo, é o partido que mais tem prefeitos nessa recomposição que nós vimos do governo estadual, Carol. Então, tem uma mudança de cadeiras, viu? E é um número que até assusta, né, Bruno? De 46 no final do ano passado para 329 prefeitos, praticamente metade do estado de São Paulo, né? E você até inclusive foi ouvido pela Folha de São Paulo para comentar essa situação. Isso está gerando repercussão, né, Bruno? Porque já tem o pessoal do Republicanos, partido do Tarcísio, que não tinha noção, né, dessa dimensão do crescimento do PSD, e estão dizendo que até o Republicanos levou o governo do estado, mas quem manda é o PSD. É por aí mesmo, será? É mais ou menos por aí, né, Guilherme? Porque pode mais quem chora menos, né? Lidando com esses caciques políticos e esses partidos que têm essa lógica de governabilidade, que independente do governo eles estão dentro, controlando os recursos importantes, postos de acesso, né? Políticas públicas, né? Posições interessantes. Kassab é um deles, né? O Kassab, na verdade, é praticamente o porta-voz do governo. Quando indagado, claro, ele vai falar que não, tem a ver com o Tarcísio, tem a ver com o projeto e tal, mas a gente sabe que ele é uma raposa política no sentido de conseguir costurar essas relações, tem bom trânsito pelo interior do estado, para quem conhece mais, tanto com prefeitos que são mais próximos a Tarcísio como um todo, ao bolsonarismo, aquela lógica política que a gente tem assistido nos últimos anos, quanto de setores da oposição, porque Kassab é uma figura próxima também a Lula, já foi seu ministro lá atrás, foi ministro lá atrás dos governos petistas, e aí o que acaba acontecendo? Muitos estão vendo, olhando esse movimento, né, Guilherme, com muita atenção por um simples motivo, porque por mais que se trate de um crescimento artificial em função da atual composição política, a gente não pode esquecer que controlar essas bases é extremamente importante, sobretudo porque você acessa recursos que são recursos importantes do município, e não vamos nos esquecer que muitos congressistas, inclusive, saem dos seus cargos do legislativo e vêm para as prefeituras disputar eleições porque preferem estar à frente de um cargo do executivo que dá mais visibilidade do que, às vezes, um cargo de deputado federal, ou até mesmo deputado estadual. Então, são movimentações que importam e muito para os partidos, porque isso lá na frente, depois, pode refletir no aumento da representatividade. Lembrando que nas próximas eleições nacionais, a gente vai tendo cada vez mais o critério um pouco mais exigente para que os partidos continuem a acessar aquilo que eles mais gostam, né, Guilherme, Carol e ouvintes, que é recurso de fundo partidário. A gente vai falar muito desse tema ainda, vai render muito café por aqui, né? Obrigada, Bruno. Amanhã a gente está de volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre política. Fechadíssimo, Carol, Guilherme. Um abraço para vocês, para os nossos queridos ouvintes aí. Uma vez mais, parabéns à CBN Campinas, que segue informando com tanta qualidade aí os nossos queridos ouvintes. Um abraço. Outro. A CBN Campinas completa 32 anos de presença na vida dos ouvintes. São décadas acompanhando os principais fatos da região, vivendo e fazendo a história junto de milhões de pessoas.